Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta quinta-feira, dia 24 de abril. Nós estamos na oitava da Páscoa e como que você está vivendo esta semana? E tudo isso é como se fosse um dia só para nós, viu? Não é dividido. Então, a Páscoa não foi só no domingo passado. Nós temos aí alguns domingos, algumas semanas. Nós vamos percorrer no total de 50 dias, que é o chamado Tempo Pascal, como se celebrássemos tudo num dia só, tá bom? Então é importante você compreender isso para não ficar, porque 50 dias é muita coisa, né? Você não achar que ficou lá atrás a Páscoa do Senhor e já foi vencido, já passou há muito tempo. Não, nós vamos aí percorrer uma caminhada. Nós vamos, na verdade, da quarta-feira de cinzas até o dia de Pentecostes, refletindo sobre tudo isso, vivendo e rezando. O Evangelho de hoje, meus queridos, é de São Lucas, uma continuação, no capítulo 24, do versículos de 35 a 48. Falavam ainda quando ele próprio se apresentou no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Tomados de espanto e temor, imaginavam ver um espírito. Mas ele disse: "Por que estáis perturbados e por que surgem tais dúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu. Apalpai-me e entendei que um espírito não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E como, por causa da alegria, não podiam acreditar ainda e permaneciam surpresos, disse-lhes: "Tendes o que comer?" Apresentaram-lhe um pedaço de peixe assado. Tomou, então, e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as palavras que eu vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então abriu-lhes a mente para que entendessem as Escrituras e disse-lhes: "Assim está escrito, que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome fosse proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Eis que eu enviarei sobre vós o que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até serdes revestidos da força do alto." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, nós ouvimos a narração do Evangelho de hoje. Vemos no comportamento dos discípulos, dos apóstolos, a gente entende mais ou menos, né? E a própria narração do Evangelho diz para nós como a alegria tomou conta deles. Eles tinham dificuldade de reconhecer o Senhor, mesmo Ele lhes falando. Veja o que eu falava no dia de ontem, anteontem, que os Evangelhos ao longo dessa semana são carregados de detalhes. Então, nós ouvimos o Evangelho, o evangelista narrando e dizendo que Maria reconheceu Jesus quando Ele chamou o nome dela. Depois nós ouvimos o evangelista dizendo que os discípulos de Emaús reconheceram o Senhor quando Ele partiu o pão. Hoje nós estamos vendo que os apóstolos, por causa da alegria que tomou conta deles, que alegria? Alegria por ver o Senhor ressuscitado, que se cumpriu ali o que Ele disse que aconteceria. É uma antecipação, meus queridos, do céu, da glória. Nossa, que maravilha, né? Que forte isso. É uma antecipação do céu. Imagina você, eu, a gente se reencontrando com os nossos que já partiram. Imagina a alegria que tomará conta. Alegria, assim, entre aspas, lógico, né? Porque os sentimentos, aquilo que nós sentimos aqui e expressamos e definimos
aqui neste mundo não é o que vamos viver lá. Por exemplo, quando nós estivermos no céu, não existirá mais choro, não existirá mais dor, sofrimento, nada disso, né? Saudade, nada disso. Mas uma forma de explicar, a gente tem que usar do que nós vivemos aqui neste mundo para falar do que nós desejamos alcançar e de como será. Então, entendemos mais ou menos a alegria que tomará conta de nós quando nós reencontrarmos os nossos que já partiram. Olha que maravilha! É mais ou menos isso que os apóstolos estão vivendo. Eles caminharam com Jesus durante um tempo, eles viram Jesus sendo assassinado e agora estão se reencontrando com o Senhor. Isso é muito forte, é muito intenso. E aí, como o Senhor percebe que mesmo ele falando, e aqui qual é o detalhe do Evangelho de hoje? São dois. A fala de Jesus, a paz esteja convosco, era uma expressão que Jesus usava quando estava em missão com os apóstolos. E depois lá na frente nós veremos, né, que eles reconhecerão quando o Senhor se faz presente por meio dessas palavras. No primeiro momento, de imediato, por causa dessas palavras. Mas hoje, mesmo com essas palavras, eles não o reconhecem. E aí quando o Senhor pergunta se eles têm algum alimento, e eles apresentam o alimento, e Jesus faz a oração e parte o alimento, novamente, o evangelho de ontem, que nós ouvimos, os discípulos de Emaús. No partir o alimento, eles reconhecem o Senhor. O que é esse partir o alimento? O que é o sentar-se à mesa e partilhar o alimento e reconhecer o Senhor? É a missa. É a missa que nós participamos. A Eucaristia que nós celebramos é esse momento que o Senhor está vivendo com os apóstolos e por meio do qual eles estão reconhecendo o Senhor. Ali, na Santa Missa e em cada missa que nós participamos, nós celebramos o que aconteceu com Jesus ali no Calvário. A missa é o sacrifício de Cristo. Remontar, reviver aquele momento, né? E compreender o amor do Senhor entregue ali na cruz. Em cada missa ele se entrega por nós para que a comunhão que recebemos seja a força que nós precisamos para no dia a dia colocar em prática a mensagem que ele nos comunica. Como ele já está começando a dar pistas aqui no final do Evangelho, nos diz isso. Do que vai acontecer com os apóstolos lá na frente, que é o Pentecostes, né? Ele já começa a preparar os discípulos, porque uma vez que ele ressuscitou, ele não vai permanecer com eles, mas ele vai voltar para junto do Pai. Mas enviará o Espírito Santo. E aí, em comunhão com Cristo, impulsionados pelo Espírito, os apóstolos vão testemunhar para o mundo todo a ressurreição do Senhor. Como nós, em cada missa que participamos, somos chamados a testemunhar o que o Senhor realiza na nossa vida, à nossa volta, na vida dos nossos irmãos, por meio da comunhão que recebemos sob a ação do Espírito Santo. Que maravilha, né, de Evangelho. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo de Deus nos ilumine para que, compreendendo de modo especial esta mensagem de hoje, nós possamos nos colocar na presença do Senhor sem dificuldade alguma de reconhecê-lo no meio de nós e possamos proclamar aos quatro cantos, aonde for necessário, que sim, o Senhor venceu a morte, está vivo, ressuscitado, que nós somos discípulos seus e que nós queremos colocar em prática aquilo que Ele ensinou para cada um de nós. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.